Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A presença de Cristo me traz paz, alegria. Em um sentido, é verdade, mas em outro sentido, é diferente. A presença de Cristo traz guerra, traz aflição, desespero, angústia. Os nossos corpos têm que sofrer as aflições de Cristo. Gosto de mostrar na Bíblia tudo o que cito para os meus ouvintes. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Pelo seu corpo, que é a igreja. Muito bem. Em São João capítulo 16, lá pelo último versículo, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em São João capítulo 17, Jesus mostra que o mundo nos aborreceria como o aborreceu. Lá nos evangelhos, Jesus diz que ele não veio trazer paz, mas sim espada, e que por causa dele, 2 estariam contra 3 dentro de uma casa, 3 contra 2, contra 1, o genro contra seu sogro, a nora contra sua sogra contra sua nora, e assim por diante. Mas, na verdade, há paz, há alegria na alma, porque nós somos corpo, espírito e alma. E todos estes 3 testificam aqui na terra, devem ser santificados, separados para Deus. Você não pode ter uma alma separada para Deus com seu corpo misturado com o mundo, mundano. Como existe aquela doutrina da serpente que Deus quer o coração, o corpo não tem importância, o corpo pode viver de qualquer maneira. Não, não é assim. Que diferença faz de um corpo que se expõe, um corpo de mulher, por exemplo, que se expõe em provocação, com aquele corpo que mata, aquele corpo de um assassino? Quem teria pecado mais diante de Deus? Seria aquela virgem que está expondo e provocando cobiça? Ou seria aquele que tirou uma vida, que matou um pai de família? Diante de Deus, todos pecaram. E isto é no corpo. O crime não ficou só no coração, a vaidade não ficou só no coração.
E se Cristo está no seu coração, ele não pode ficar só no seu coração. Ele tem que se refletir. Porque a coisa é de dentro para fora. É por isso, meus irmãos, que nós temos as Escrituras em mãos para analisarmos juntos estas coisas profundas, porque sem conhecimento de tais coisas, não vamos nos iludir pensando que estaremos no arrebatamento, subindo aqueles degraus de marfim, nas escadarias eternas, na glória eterna. Não. Não pensemos assim. Vamos, antes de tudo, sabermos que se somos corpo, alma e espírito, então estes três têm que testificar de Cristo aqui na terra. E a minha alma testifica através do meu corpo. O meu espírito testifica através do meu corpo. Através do meu corpo eu mostro a qualidade de espírito que eu tenho. O profeta diz: me diga a qualidade de música que você ouve, a qualidade de literatura que você lê, e as pessoas com quem você está andando, gozando de suas companhias, e eu direi a qualidade de espírito que está em você. E é certo? O estado do corpo expressa o estado da alma. É uma coisa lógica. Ali estão os filamentos dentro daquela lâmpada. Mas você pensa que o que traz luz, o que oferece aquela luz que ilumina o seu quarto, a sua casa, é aquele vidro de fora que cobre a lâmpada, que conhecemos por lâmpada? Lá dentro tem os filamentos. Filamento é que traz a coisa. É lá dentro. Se queimou o filamento, a lâmpada está parecendo que está perfeita, mas ela não vai dar luz. A coisa está lá dentro de você. É dentro de você. Por isso você pode ver mulheres de cabelos compridos, de vestes decentes, compridas, decentemente vestidas no inferno. Mas você nunca vai ver uma mulher de vestes sumárias, de cabelos cortados nos céus. Você não vai encontrar. De acordo com a Bíblia, não. Agora você pode encontrar mulheres de aparência muito santa, com todos esses predicados, cabelos longos, vestes longas, lá no inferno. Mas no céu você não vai encontrar nenhuma dessas que estão vestindo de acordo com o mundo. Posso vos falar desta maneira, porque isto é amor pelas vossas almas. São Paulo fala isto. E agora, na sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Então não tem importância. Para que esse corpo? Isso não vale nada, isso é matéria, não é? Mas já aprendemos que o nosso corpo expressa, reflete o que está lá dentro. O apóstolo continua: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja a coisa. Veja como é doutrina da serpente essa que dispensa o corpo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo.
Estou lendo em 1 Coríntios 6, versículo 13. Vamos para o 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Paulo sempre pegou o natural para explicar o espiritual. E ele fala desse mistério da igreja e Cristo. Cristo jamais tomará uma meretriz para si. Uma igreja adúltera. Ele continua: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Irmã, e que tal quando Jesus disse que quando um homem atenta para uma mulher e a cobiça, ele já adulterou com ela? Hein, irmão? O que significaria isto? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Lá dentro está o filamento, não é? Da lâmpada, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Sangue de Jesus Cristo foi o preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, como o tempo não nos permite, anotem para lerem com estas referências aqui que eu estou dando. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12. Agora o irmão vai ler Romanos capítulo 6. Aos Romanos capítulo 6. Não se esqueça, aos Romanos capítulo 6. Sim. Guardou? Ligando com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 em diante. E também aos Romanos capítulo 12, versículo 1. Anotou? Aos Romanos capítulo 12, versículo 1. Continuando com esta exposição de que Deus não pode combinar com o pecado em nosso corpo, porque o pecado no nosso corpo não pode operar sem que a nossa alma, o nosso espírito esteja em pecado. O nosso espírito tem que vencer a carne, o Espírito Santo em nós. Aos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, vejam, ao corpo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Temperança entrou no assunto. Mas vamos aqui, ouvintes,
combinar essas escrituras aos Romanos capítulo 8. Capítulo 8. A partir do versículo 5. Aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você sabe para onde a árvore está inclinada, é que ela vai cair, não é? A carne está inclinada para onde? Para os céus? Você vê, minha irmã, meu irmão, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está aqui, aos Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Não quer a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Continue lendo aos Romanos capítulo 8. Gostaríamos de mostrar como o casamento, o leito sem mácula é apreciável diante de Deus. Está aqui. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito, a cama sem mácula. Como pode você, homem, fazer o corpo com a meretriz e depois ir para o seu leito, o leito da mãe de seus filhos? Você tem que se arrepender disso o quanto antes. Confessar seus pecados que você cometeu contra a sua esposa. Porque você pecou contra seu próprio corpo. E ela é seu corpo. E o mesmo acontece com a mulher. Ela não pode, de maneira alguma, violar seu voto matrimonial. Você terá que confessar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, a cama sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aos Hebreus capítulo 3, versículo 4. Estamos pregando assim, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Encontramos: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, incluiu aí a prostituição, o adultério e tudo, e aos feiticeiros, eles querem classificar pecado, não é? Prostituição, adultério, fornicação, isso não importa, tudo resulta em pecado. E aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Amados, Paulo fala a respeito da igreja e Cristo quando fala do marido e da mulher. A prostituição não cabe de maneira alguma no casamento, na vida do cristão. Não tem jeito. E o mesmo acontece da igreja e Cristo. A igreja é a mulher, o esposo é Cristo, e Cristo não recebe para si uma mulher pervertida. Eu pergunto para você, você sabe quem é a mulher de Apocalipse capítulo 17? Você teria coragem de dizer que é minha igreja? É ela que está assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, em fornicação com os reis da terra, embriagada com o sangue dos santos? E qual é o sistema que seria a filha dessa grande meretriz? Basta você olhar para suas mulheres, não tem mais diferença das filhas da grande prostituta. Tal mãe, tal filha. Não há diferença mais. Pode Cristo receber uma igreja? O que é que está reservado para essa grande prostituta de Apocalipse 17 e suas filhas? Fogo. 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 Por isso em Apocalipse 18, versículo 4 está escrito: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O anjo de Apocalipse
o revelador vem com esta mensagem para sair dela. O outro anjo diz: não tem importância, fique onde você está. Mas o anjo da saída, do rapto, diz: sai dela, expõe um sinal, vamos sair do Egito, vamos embora. É o êxodo, é a saída de Deus. Você vai conciliar uma coisa com a outra. Se a minha vida natural, como esposa, como esposo, tem que ser desta forma na palavra, então você está formando a igreja de Cristo. Você não pode nunca pensar na prostituição e admiti-la no seu coração e naturalizá-la de maneira alguma, porque Cristo nunca naturalizou esta coisa. Caso contrário, você vai ser membro de uma igreja. De que maneira que vai ser esta igreja composta de tais coisas? Apocalipse 17. Oh, que Deus tenha misericórdia de meus ouvintes, de todos nós, e nos contemple nesse instante com a revelação do Espírito Santo daquilo que é sermos membros do corpo do Senhor, membros integrantes da igreja do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém.